Fala galera, mais uma aula aqui para vocês e vamos mais uma correção aqui do nível superior, o cara que é o notólogo, é um aluno que estudou comigo para concurso aqui da parte de português, tá bom? Então vamos corrigir, vamos ser mais dinâmicos, mais rápido, tá bom? Para não perder tempo, tá bom? Então só vou pedir para você se inscrever, deixar o like, seguir o professor no Instagram e vir estudar comigo, tá bom? Tem uma turma só para professores e tem uma turma de português para todos os concursos, com vários alunos aprovados, né? Então valor acessível, material de qualidade, tá bom? Então, vem estudar comigo, que eu tenho certeza que você vai amar e aprender para estudar para passar em concurso, tá bom? Então, vamos lá? Primeira questão. Por que a água tem cores diferentes em lugares diferentes? Interessante, né? Que imagem vem à cabeça quando você pensa em água? Uma bebida gelada e refrescante? Um oceano azul cristalino que se estende até o horizonte? Um lago refletindo as montanhas? Ou uma pequena lagoa aparência escura e turva? Provavelmente você ficaria mais instigado a nadar em algumas dessas águas do que em outras. E as que aparecem mais limpas provavelmente te atrairiam mais, mesmo que você não saiba estar aplicando conceitos de física, biologia e química para decidir se deve ou não dar um mergulho. A cor da água nos dá informações sobre seu conteúdo, como engenharia que estuda os recursos hídricos, tenho pensado em como posso usar a cor da água para ajudar as pessoas a entender quão contaminados estão os lagos e as praias e, se não, seguros para nadar e pescar. A luz e a cor da água. A água provavelmente, normalmente parece limpa, mas as lagoas, rios e oceanos estão cheios de partículas flutuantes. Podem ser pequenos fragmentos de terra, de rocha, de matéria vegetal ou outra substância. Essas partículas são geralmente levadas para a água durante as tempestades. Toda chuva que cai e não é absorvida pelo solo vira enxurrada, escorrendo o morro abaixo e carregando materiais soltos pelo caminho até chegar a um corpo de água, como um rio, um lago. As partículas presentes na água interagem com a radiação solar que incide sobre a superfície. Elas podem absorver esta radiação ou refleti-la em outra direção em um processo conhecido como dispersão. Em águas com grandes quantidades de sedimentos, como o rio Missouri, nos Estados Unidos, desculpa não, se não for correto, eu não sou de inglês, para mim era português. É apelidado de grande lodo. A luz que bate nela é refletida de volta com tons que vão do amarelo ao vermelho. Isso faz com que a água seja vista alaranjada e turva. Quando a água contém muita matéria vegetal, a clorofila, um pigmento que as plantas produzem em suas folhas, absorve a luz azul e reflete a luz verde. Por fim, algumas águas apresentam uma grande quantidade de matérias orgânicas dissolvidas, proveniente de organismos e plantas em decomposição e também de objetos humanos e animais. Isso pode acontecer em áreas de florestas, com muita vida selvagem, em áreas densamente povoadas, onde o selvagem, em áreas densamente povoadas, onde o esgoto é despejado em córregos e rios. Esse material absorve a maior parte da radiação e reflete pouquíssimas luzes, o que faz com que a água pareça escura, tá bom? Texto maravilhoso, inclusive um parabéns aqui para a Banca UPA, que sempre traz textos aí muito bons, né? Todos os textos da UPA são bons, né? Também agradecer a meus alunos que sempre mandam as provas, tá bom? Acreditam, confiam no trabalho do professor e eu fico muito feliz, tá bom? Lá. Toda chuva que cai e não é absorvida pelo solo vira enxurrada, escorrendo morro abaixo e carregando materiais soltos pelo caminho, até chegar a um corpo de água, como um rio, um lago. A palavra absorvida foi empregada com o sentido de reter, sendo parônimo de absolver, que significa perdoar, a seguir analisar as orações. Parônimas são palavras parecidas, ratificar, retificar, né? Meus primos emigraram para os Estados Unidos. Emigrar é sair do país e ir para o exterior. No começo do século XX, muitos italianos imigraram para o Brasil, é voltar, né? Eu cedo o livro para a biblioteca da escola. Cedo, de ceder, e cedo o advérbio. Não fizeram as merecidas homenagens àquele iminente eleitor. Iminente escritor. Eminente é elevado, cargo exaltado, né? Eminente, perdão, eminente é cargo elevado. Iminente é que está prestes a acontecer. E aí, você marcaria qual alternativa? 1, a 2, a 3, a 4? Você concorda ou discorda?
Vamos lá. As orações um e 2 contêm palavras homônimas, as orações 3 e 4 palavras parônimas, e a oração 5 apresenta palavras homônimas empregadas corretamente. Não. As orações um e 3 contêm palavras parônimas, parecidas. A oração 3 e 4 palavras homônimas, sons iguais. E a oração 5 apresenta a palavra parônima utilizada de forma inadequada. Sim, gabarito, letra D para vocês, tá bom? Quem foi de B, acertou. Lembrando que temos aula aqui no canal, né, gente, sobre isso, sobre a banca UPA. Inclusive, está rolando lá no canal uma correção para vocês, ó. Banca UPA, coloca lá que você confere, tá bom? Banca UPA, professor Leandro Silva, e o próprio canal vai indicar aí para vocês, tá bom? Tem aula de português, conhecimento pedagógico, vai lá conferir, tá bom? Show. Segunda, que imagem vem à cabeça quando você pensa em água? Quando a água contém muitas matérias vegetais, a clorofila, um pigmento que as plantas produzem em suas folhas, absorvem a luz e a reflete a luz verde. Com base nas regras de acentuação, analisa os vocábulos empregados nos textos e no texto identifica a alternativa errada. O acento gráfico agudo na forma verbal contém é um acento diferencial. Para diferenciá-la, isso forma verbal flexionada em outra pessoa. Contém, contém. O vocábulo matéria pode ser considerado como um proparoxeto. Matéria, caso seja considerado palavra formada por IA. Nós chamamos de proparoxeto aparente, né? A crase empregada em a cabeça está correto, pois uma combinação da preposição com o artigo feminino e a expressão funciona como locução adverbial. Vem à cabeça, vem à tona, né? Em repeti-la, não ocorre acento do i, uma vez que essa vogal é considerada átona, conforme a regra também aplicada em atraí-la. Boa. E aí, você é de qual? A, B, C ou D? Nosso gabarito, né? Seria o quê? Não, ela não é átona. Repeti-la, ela é tônica. E não tem nada a ver atraí-la. Porque atraí-la é acentuada por ser hiato. Tá? Tem nada a ver, não. Então, a D foge totalmente do contexto. Seria a letra D. Todos estão corretos, tá bom? E contém, no singular, contém no plural, muda o acento. Então, gabarito, letra D, tá bom? Atraí-la é hiato. Nenhum problema até aqui. Segunda D. Terceira, em esse escoamento contém fertilizantes de fazendas e jardins compostos por nutrientes que impulsionam o crescimento das plantas na água. O verbo conter foi empregado corretamente na frase, pois concorda com o núcleo do sujeito escoamento, que está no singular. A seguir são apresentadas análises sobre concordância verbal e nominal. Essa alternativa é que apresenta uma análise incorreta. Em basta de mentiras, chega de promessas, a oração não apresenta sujeito, o que significa o uso do verbo bastar na terceira pessoa do singular. Em vista as circunstâncias, foram-se embora, houve concordância adequada, uma vez que dado visto, quando usado adjetivamente, concorda em gênero e número com o substantivo determinado. Em fui eu que lhe pedi ajuda, o sujeito é apresentado pelo pronome relativo que. Dessa forma, o verbo deve obrigatoriamente concordar em número da pessoa com antecedente com esse pronome. Em a língua e a literatura portuguesa enriquece a cultura nacional. O adjetivo português deve obrigatoriamente concordar em gênero feminino e obrigatoriamente concordar com gênero feminino e número plural, pois os termos formam um sujeito composto cujos elementos pertencem ao mesmo gênero. Jesus, aqui o nível foi lá para cima. E aí, você foi de qual? Nosso gabarito seria a letra D.
Em língua e a literatura portuguesa enriquece a cultura nacional. O adjetivo portuguesas deve obrigatoriamente concordar com o gênero feminino, ou português a portuguesa, sim. Número e plural, né? Portuguesas, cujos termos formam um sujeito composto, cujo elemento pertence ao mesmo gênero. Tudo ok? Gabarito, letra D. Coloca para mim se você está acertando errado. Quarta. Na minha opinião, essa está mais difícil que a dos professores, viu? As partículas presentes na água interagem com a radiação solar que incide sobre a superfície. Elas podem absorver essa radiação, refleti-las em outra direção, em um processo conhecido como dispersão. Quanto aos aspectos linguísticos e à estrutura do texto, marca a alternativa a seguir com verdadeiro ou falso. O verbo interagir está empregado como transitivo indireto, como complemento indireto, introduzido por preposição. A oração que incide sobre a superfície é uma oração subordinada adjetiva e o vocábulo incide tem um valor incidente. As expressões esta radiação e lá em refleti-las estão funcionando como objeto direto dos verbos absorver e refletir, respectivamente. A conjunção ou no segundo período serviu para ligar duas orações coordenadas com o valor adversativo e a expressão em outra direção atua como locução adverbial. Essa aqui tá boa. Todas as colocações estão certas. Só essa observação aqui, que a conjunção ou não é adversativa, é conjunção de alternância. Ou estuda ou reprova, tá bom? Então, todas estão corretas, com exceção dessa última alternativa, tá bom? Gente, eu estou lendo certo, perdão. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Ah, chega, gelei agora. Pensei que tinha falado o comentário errado. Tá certo, tá bom? Todas estão corretas, menos a última opção, que ou não é conjunção adversativa, é alternativa. Quinta. A coesão textual resulta da organização adequada e do uso correto de elementos linguísticos que estabelece conexões entre frases, períodos e parágrafos, garantir a fluidez e a continuidade das ideias do texto. No texto, diversos mecânicos de coesão foram empregados analísios e marca alternativa errada. Um exemplo muito conhecido é um mecanismo de coesão referencial empregado para introduzir pela primeira vez o tema da coloração da água. Apresentado como Lago Crater em Oregon, nos Estados Unidos, como exemplo. B. Em esse material absorve a maior parte da radiação e reflete pouquíssima luz. O que se faz com a água parece escura. A expressão esse material é um mecanismo de coesão que se refere à matéria orgânica dissolvida. A expressão isso em isso pode acontecer em áreas de floresta com muita vida selvagem. É um mecanismo de coesão referencial que retoma a ideia de que quando a água contém muita matéria vegetal, a clorofila absorve a luz e reflete a luz verde. Isso faz com que a água seja vista alaranjada e turva. O termo isso retoma a ideia anterior, o reflexo da luz em tons de amarelo e vermelho provocada pela presença de sedimentos funcionando como um elemento de coesão referencial. Muito boa essa questão. Inclusive, estou achando mais difícil que a dos professores. Se fosse a certa, seria a letra D, né? Porque o isso retoma, é um termo anafórico. Isso aponta para trás. Isto aponta para frente. O nosso gabarito seria o quê? Letra A. Um exemplo muito conhecido é o mecanismo de coesão referencial empregado para introduzir pela primeira vez o tema de coloração das águas. Fugiu totalmente do contexto, tá bom? Então, quinta letra A é errada. Se fosse a sexta, eu iria de D, tá bom? Vamos lá. As águas profundas, como as do Lago Cráter, costumam ter um tom azul escuro, enquanto as águas rasas e mais claras, como as das ilhas do Caribe, aparecem com um tom de azul turquesa. Isso acontece porque a luz se reflete no fundo branco e arenoso. Ação alternativa com base na classe gramatical e na ortografia. O vocábulo azul escuro, trabalhamos no aulão, né, ortografia. O vocábulo azul escuro segue a regra, emprega-se o hífen em palavras compostas cujo elemento de natureza nominal, adjetivo numeral ou verbal
compõe a unidade sintagmática. O morfema pluralizado S, presente nas palavras águas e ilhas, é responsável pela formação do plural. Pela mesma regra, forma o plural das palavras freguês e giz. Os fregueses, os gizes. O substantivo luz apresenta terminação em Z, mesma terminação presente em palavras como surdez, chafariz e revés. A regra de flexão de plural do vocábulo luz, como acréscimo de S em luzes, é a mesma aplicada ao vocábulo lápis. Eu coloquei os lápises sobre as mesas. Os lápis, no caso, a questão do artigo, né? Vamos lá analisar isso aqui. Gente, a gente viu cada afirmação bizarra aqui, né? No caso aqui, fugiu aqui do contexto, verbal, não tem nada em azul escuro verbal, a um tá errada. Luz, luzes, surdo, surdez, chafariz, os chafarizes, revés, reveses. Não, errada, a terceira. Quarta, luzes, os lápis, né? Lápis, os lápis, tá bom? Vamos dar a questão do artigo. Então, a única que está certa é a um. Não, perdão. É isso. Deixa eu ver se eu vi. Isso não dá certo. Os fregueses, os gizes. Os fregueses, os gizes. Não, gente, perdão. Gabarito letra B, tá bom? Deixa eu ler mais uma vez. Ah, tá certo, gente. A única que tá certa é a opção 2, tá bom? Fregueses, gizes. Tá bom? Então, gabarito aí seria o quê? Letra B, tá bom? Gente, fui consultar a gramática e realmente aqui, tá bom? Só a opção 2 está correta, tá bom? Vale a pena estudar singular e plural, tá bom? A questão tá difícil, tá bom? Você tá difícil essa prova, viu? Então, só a 2 está certa, sexta letra B. Sétimo. Água potável normalmente parece limpa, mas as lagoas, rios e oceanos estão cheios de partículas flutuantes. No enunciado acima, os verbos estão no presente do indicativo. A seguir, identifica a alternativa em que os verbos destacados foram empregados corretamente em tempo verbal. Quando a situação se agravava, o governo intervém para garantir a ordem. Nós viemos correndo para a reunião de condomínios. Trazemos sempre nossos projetos para a reunião.
Que documento requer a assinatura do responsável? No caso, aqui ele quer a correta. Em questão de verbo é bem delicado, mas a única que está correta é aqui a letra B, tá bom? Nós viemos correndo para a reunião de condomínio. Quando a situação se agrava, o governo intervir, né, o governo irá intervir, né, para garantir a ordem. Trazemos sempre nossos projetos para a reunião. Trazemos, trouxemos, trazemos com nós, dá até ficar até incompleto, né? Este documento requer isso me requererá a assinatura do responsável, né? Poderia até ir para o futuro aí, né? Então, nosso gabarito seria o quê? Letra B. Nós viemos correndo para a reunião de condomínio, tá bom? Letra B. Oitava. Essas partículas são geralmente levadas para a água durante as tempestades. O termo levadas foi empregado no sentido denotativo. O termo levadas foi empregado no sentido denotativo, ou seja, literal, significando que as partículas são transportadas para a água. A seguir, as palavras destacadas também foram utilizadas no sentido literal. Denotativo é o sentido real, figurativo é o sentido, já está dizendo, né? Imaginário. Quais estão no denotativo, com exceção de uma? Esse escoamento contém fertilizantes de fazendas e jardins, composto por nutrientes que impulsionam o crescimento das plantas nas águas. Isso pode acontecer nas áreas de floresta com muita vida selvagem, em áreas densamente povoadas, onde o esgoto é despejado em córregos e rios. Quando a água contém muita matéria vegetal, a clorofila, um pigmento que as plantas produzem em suas folhas, absorve a luz do sol e reflete a luz verde. Em águas mais limpas, a luz é refletida no tom de azul, o que faz com que a gente veja essa cor. Isso pode acontecer. Quando a água contém, tá? Água mais limpa é refletida. Muito boa essa questão. No caso, é a que está errada, né? Impulsiona, vida selvagem, contém, refletido. E aí, você iria de qual? Essa que está um pouquinho mais difícil, mas é a letra A, tá bom? Refletir tem a ver com luz, conter, né? Vida selvagem animal, mas impulsionar quer dizer ir para frente, né? Está no sentido conotativo, né? Crescimento, né? Impulsionar. Letra A, essa aqui requer um pouquinho mais de leitura, tá bom? Nona. De acordo com Celso Cunha, todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondentes a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários, considerando as características distintas de suas modalidades, esta é a alternativa correta. A variação citacional diafásica ocorre segundo o contexto, por exemplo, situações formais e informais. Dessa forma, percebe-se que não há uma única maneira de se expressar. No entanto, a forma que deve sempre ser considerada é a linguagem formal. Não. Formal também deve ser vista. B. Aí falou sobre o acordo ortográfico, as suas seleções de variação social, de drástica, pois apresenta a linguagem de acordo com os grupos envolvidos. Assim, a linguagem utiliza em uma conversa com um morador de rua, provavelmente será diferente daquela usada
Graças para advogado. As variações geográficas, naturalmente, falam da diferença de linguagem devido à região. Os de abóbora, hoje ele não está correto. Porém, depende da região do Brasil, um pode ser mais comum do que o outro. Boa. Boa essa questão, né? Bem tranquila. Acho que todo mundo vai acertar, né? Você foi de qual? Coloca aí para mim. Letra A. O que torna a nona letra A errada é dizer que só o formal será relevado. Não. A informal também pode ser importante, tá bom? Então é isso, gente. Vamos para a 10ª questão. Já vai escrevendo aí no canal, já vai compartilhar, tá bom? Porque isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? E a última figura de linguagem, tema clássico aqui, tá bom? Hum, essa aqui eu vou responder com vocês. Fala, galera, respondendo aqui uma questão da banca UPA, né, do concurso aí de Farias Brito, que aconteceu recentemente. Aqui a gente já mata a questão. Ó. O que vemos com os nossos olhos é uma fração da radiação que é refletida para fora da superfície da água. Gente, se a gente vê com os olhos, isso não é catacrese, dá um nome a alguma coisa que já existe pé da mesa. Personificação, a lua me traiu, a lua não trai ninguém. Antítese de oposta, subir e descer, seria o quê? Pleonasmo. 10ª, letra C, pleonasmo, repetição desnecessária. Eu hei de te ver. Não precisa dizer que eu hei de te ver com os meus olhos, porque a gente vê com os olhos. Isso a gente chama de pleonasmo. Então, gabarito aqui é a letra C, concurso de Farias Brito, banca UPA, figuras de linguagem, um tema que a gente sempre trabalha aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente, né? Tudo ok. Na minha opinião, essa prova estava mais difícil, a outra estava mais tranquila, tá bom? Essa aqui está mais difícil, misericórdia. Por incrível que pareça, a dos professores estava mais fácil. Essa de odontólogo aqui, agradeço mais as minhas alunas, meus alunos que enviaram a prova para mim, para fazer a correção para vocês, tá bom? Desculpa a demora, peço perdão, a minha vida é muito corrida, muitas tarefas, mas sempre faço aqui o melhor para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, segue o professor também no Instagram e manda esse vídeo para todo mundo e vem estudar comigo, tá bom? Valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações, tá bom? Você pode ser o próximo. Valeu! Estou na torcida por vocês, viu?